Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui em mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Antes da gente iniciar, como sempre, vamos fazer uma breve oração para a gente dar início aos trabalhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar com vida diante do Senhor. Nós queremos te pedir neste momento o Teu Santo Espírito para que Ele abra a nossa mente, para que nós venhamos compreender o que o Senhor quer falar nesta manhã nos nossos corações. Ajude-nos a fixar e também a praticar tudo isso que o Senhor nos ensinar nesta manhã. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, as nações, parte 1. Em parte 1, parte 2. Tá? Hoje nós vamos fazer a 1. A gente passou a semana estudando essa parte 1. Bom, verso para memorizar, vem trazendo um texto muito que nos traz grande esperança, que está lá em Daniel, capítulo 7, verso 14. Você pode acompanhar aí. Por que esse texto nos traz esperança? A gente vai ler esse texto aqui ao ocorrer da nossa recapitulação. Você vai entender o porquê. Olha o que fala lá em Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, língua, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Viu? Por que esse texto nos traz esperança, irmão? Interessante que a lição dessa semana ela tem que nos fazer lembrar de uma coisa, que Deus, Ele que é o rei, né? Quando Deus criou Adão e Eva, depois ele estabeleceu na terra, o reino de Deus seria teocrático. Isso é importante. O verso dessa manhã, ele diz que esse domínio, glória, né, e reino, que seria para as nações, né, o povo iria servir, mas o domínio eterno seria do próprio Deus. Você vê que isso aqui é tão importante. E quando Deus estabeleceu a terra e colocou ali a nação, né, ele era o rei das nações, era Deus, é Deus. E interessante que as outras nações, quando olhavam, né, e viam o povo de Israel sendo glorioso, eles falavam assim: sabe por quê? Porque Deus é que é o rei. É o rei. Não tem rei terreno, né? Aí o que acontece? Só que o ser humano, a mente do ser humano foi fazendo com que foi deixando Deus de lado. E você vê que quando isso estabelece na terra, eles colocaram o reinado e colocaram ali um rei, no ponto zero só foi de mal a pior. Entendeu? Só foi de mal. Aliás, até hoje, né? Até hoje. Porque se Deus ele era um reino eterno, e ele era o rei eterno, ele que ia conduzir essas nações, aliás, a sua nação, né, e conduziria também todas as outras, só que como as outras, cada um tinha o seu Deus, eles eram idólatras, não tinha como Deus entrar ali. Agora, o que me chamou a atenção durante esse estudo foi que Deus tirou esse povo do Egito. Depois que Deus tirou eles do Egito, Ele não abandonou mais eles. Exatamente. Né? Sim. O tempo inteiro junto com eles. Né? Depois que saiu do deserto, Deus continuou com eles. Exatamente. Tudo que eles precisavam, Deus estava ali mantendo. Mas aí chegou o ponto deles rejeitar. Eles falaram: nós queremos um rei. Você sabe que o povo chegou ao ponto máximo. Chegou ao ponto máximo de rejeitaram o rei, que só eles não viam o benefício. Só eles que não viam. As outras nações todas viam o benefício, inclusive Chamego. Você vê quando o povo saiu do Egito, eles estavam caminhando, quando chegou ali em algumas propriedades, e ele chega ali perto do pessoal lá dos gibeonitas, os gibeonitas eles têm medo. Ele falou: que esse povo aí é poderoso.
Quem é o rei deles é Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos até eles lá, vamos fazer de conta que nós somos pobres. Vocês conhecem essa história, que no final se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água. Sabe por quê? Porque é o seguinte, que quando você não pode com o inimigo, o que você tem que fazer? Se unir Aliar ele. E eles foram inteligentes. Já que nós não podemos sofrer, vamos aliar com eles então, porque não entendeu? Agora, uma coisa interessante, esse texto também ele nos traz outra visão. Exatamente. Né? Então esse reino ele foi rejeitado pelos homens. Então os homens e também Israel passaram a ser liderados por reis terrenos. Só que o texto de Daniel também fala que esse reino vai vir dominar outra vez, né? É o reino eterno, ele está falando aqui, ó, esse reino eterno. Hoje ele é rei. Você viu que a Bíblia fala assim que ele estabelece e tira rei? Então quem é que conduz? Ele é, só que o povo Sim, mas alguém faz isso. Mas isso aqui vai ser um reino presente, no caso. Exato. Isso aqui vai ser um reino presente. Exato. Como assim presente? Então o povo rejeitou esse reino, né? Então Deus, o Pai, ele continua governando, ele continua controlando as coisas, ele continua permitindo algumas coisas acontecerem. Só que mais não é um reino visível por parte de algumas pessoas, né? Então por isso que hoje nós temos os presidentes, os prefeitos e assim vai. Os governadores, né? Porque o povo escolheu lá atrás ser governado por homens. Só que esse texto de Daniel, ele nos declara que um dia já não vai mais haver presidente, já não vai mais haver os prefeitos e nem os governadores. E o reino eterno vai voltar a governar sobre todas as nações novamente. Exatamente. Né? E aqui está falando assim, que toda nação, todo povo e toda língua o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que Daniel está falando aqui? Todo reino que a gente já conheceu, ou que o povo daquela época conhecia, ele passava, caía, né? E aí é simbolizado ali na estátua de Daniel, né, onde ele declara sobre aquela estátua, né, os reinos que vão cair, mas é aquela pedra que vai descer, né? É interessante notar isso aqui, viu, no que quando Deus estabeleceu a nação, depois de que eles saíram do Éden, você vê que Deus escolheu líderes, Deus escolheu rei. Agora é interessante que cada líder desse que ele escolheu antes do reinado eram pessoas que eram ligadas a ele. Qual foi o primeiro líder? Noé. Noé foi o primeiro líder. Noé foi um camarada assim tão ligado a Deus. Noé poderia ter sido um rei. Noé poderia... Não, mas só que Deus disse, olha, eu vou escolher um líder para o povo, mas só que quem conduzia era o próprio Deus. Se você notar, por exemplo, todos aqueles que conduziram o povo de Israel antes do reinado foram homens que eram ligados a Deus. Eles eram profetas. Noé foi um grande profeta. Entendeu? Ele foi um grande profeta. E Noé liderou o povo de Israel até um certo momento, 500 anos, acho que 500 anos que Noé foi o tempo de Noé, e ele conduziu o povo. E o povo foi o quê? Abençoado por isso. Por quê? Porque era um líder ligado a Deus. Agora, quando entra o rei, o que o rei fazia? O rei só sugava. Olha, você tem que dar um tanto aí da sua plantação, pegava os jovens, tudo ali, colocava como semi-escravo, pegava as mulheres mais bonitas que tinha, trazia tudo, colocava dentro do palácio, saqueava o rei aprovava. Por quê? Porque não é meu, eu sou o rei. Não é ligado a Deus. Tirando, né? Não é ligado a Deus. A Bíblia menciona dois reis que ao mesmo tempo de ser rei, era profeta, que foi Davi e Salomão. Dois profetas que foi rei, mas mesmo assim eles pisaram na bola. Não foi tão mal igual os outros reinados, não foi tão mal. Mas Davi pisou na bola, moço. Olha o que Davi fez com Urias. Você sabe por que Davi fez aquilo com Urias? Porque ele era rei. É eu que mando, não é eu que mando. Quem manda é Deus. Quando foi que Noé, quando foi que Abraão, quando foi que Moisés, esses líderes, quando foi que eles falaram, não é meu,
Quando foi que eles fizeram isso? Porque nós vemos a mesma coisa. Nunca fizeram. Nós vemos a mesma coisa das nossas autoridades. Mas não, Os próprios policiais na rua. Porque eu sou a lei, né? Porque a lei mesmo, não é que isso. Uma vez o rapaz parou o meu irmão lá na moto, meu irmão também é ancião lá. Somos só nós da família que somos ancião. E de homem é adventista também. Entre 12 irmãos. Mas se nós pregamos para eles, eles não acreditam. Aí ele parou lá e começou a falar, e disse, eu sou a autoridade, meu irmão olhou para ele e disse, você é a autoridade, sim, mas nós respeitamos isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é a autoridade até onde Deus limitou. E o cara não foi uma palavra mais para ele, não quero nem falar em Deus. Até onde Deus limitou. Se ele quiser, ele tira essa autoridade que você tem. É a mesma coisa. Deus, Agora, quando chamou esse povo aí, ele chamou para servir a ele sendo rei. Mas a mente humana e no olhar humano, nosso olhar é condenador, né? E desejador também. Ele via as outras nações como é que estavam ali. E, para dizer a verdade, esse negócio vem do tempo de Cleópatra, né? Que Cleópatra foi uma das rainhas carraças que teve, que os soldados serviu porque ela obrigava, as pessoas todas serviam porque obrigava, e ela matava, pintava e mudava, tudo era ela, porque ela pensava que o poder era dela, ela que era a rainha, ela que mandava e governava. É como o irmão acabou de falar, pegava um povo, trabalhava de graça para ela e pronto. ó, isso é interessante a gente ver, por que hoje o cristianismo não dá certo com o Estado. Justamente por causa disso. Cara disso. O irmão citou aqui, ó, os reis, né? Você vê que todo rei tem o seu problema. Porque o mesmo rei era o mesmo governador. Entendeu? O homem de Deus era o rei. Tipo, Davi era rei, mas também era o homem de Deus. Era o líder. Salomão era rei, mas também era o homem de Deus. Então todos esses governos eles se corromperam de alguma forma. Principalmente Davi, entendeu? Principalmente Salomão, um dos maiores reis que teve, né? Os dois maiores reis. E aí quando essa era dos reis passaram, então agora ficou dividido, né? Ficou dividido. Cristão tem que ser cristão, político tem que ser político. É a parte. Agora a parte, porque cristianismo como político, coisa pública não dá certo. Não dá certo. Porque se corrompe, né? É comum. Tá no meio da no corrupção. momento que Constantino chegou e viu que ali eles estavam maltratando, estavam no carrasco, pegando cristãos e batendo e não estavam dando conta, qual foi a ideia que ele teve? Vamos misturar religião. Vamos mestrar isso aqui. Vamos mestrar o trem. Ele entrou, se deu de cristão, aí mesclou, pronto, a pai veio. Irmão de Mara, vocês lembram daquele, antigamente tinha aquele suquinho? Um suquinho miudinho? Rapaz, que trem poderoso aquilo, né? Você podia encher um balde de água e botar ali um pouco dentro. Daqui a pouco estava tudo vermelho ou verde, dependendo da cor, né? Então é o que acontece na vida de um cristão. Se ele partir por esse lado do Estado, é logo. Acaba fazendo a geladinho da larga daqui, comprar um saquinho daquele, apurar Você sabe que a queda das nações, você sabe com quem foi que começou, né? O Nimrod. Você sabe que Nimrod ele era neto de Noé, né? E ele teve uma brilhante ideia. Nimrod ele era um dos líderes da construção da Torre de Babel. Só que a Bíblia ela traz assim, algumas características de Nimrod que a gente vai entender. Veja só, ela fala assim que ele era caçador, né? Ele era caçador. E o caçador, o que ele faz? Ele é um predador. Agora veja, quando Deus estabeleceu os seus pastores, ele colocou cada um dos seus filhos como pastores de ovelha. Olha a diferença de caçador para pastor. O caçador destrói os animais, o pastor protege os animais. Então, tudo viria de mal da parte de Nimrod. Aí ele tem uma grande ideia. Vamos construir aqui uma torre de Babel. Aí quando você vê, o que significa o nome Babel? Bab
significa porta. E El significa Deus. Então, Babel seria a porta de entrada para Deus. Essa foi a brilhante ideia dele. Aí ele falou assim, se a terra de novo vier a ser destruída com água, a gente sobe na torre e toma o lugar de Deus. Então é a porta para chegar a Deus. Vamos aglomerar todo mundo junto aqui. Eu, como grande líder, que era, a gente aglomera todo mundo na torre, mora todo mundo junto, e eu vou ser o líder desse povo. Uma brilhante ideia do inimigo. Uma brilhante ideia do inimigo. Ele trouxe. E a gente sabe o que foi que aconteceu com a Torre de Babel. Quando Deus vê aquilo ali está sendo construído, Ele é o próprio rei, Ele é que conduz desde hoje, né? Ele intervém para que aquela torre então não fosse construída. Imagina se ela tivesse sido construída. Você imagina a influência desse camarada em uma nação. Se tornaria uma nação predadora. Sabe que ninguém iria sobreviver ao redor da Torre de Babel. Ninguém iria sobreviver. E outra, tudo aquilo que ele estava fazendo era uma afronta contra o próprio Deus. E quando Deus vê, a Bíblia diz que ele confunde as línguas, né? E o povo então se dispersa e a torre então ela deixa que eu passei então ali, eu estava lendo sobre ele, que fala que a intenção dele não foi só fazer a torre, que ele queria chegar com Deus e debater com Deus. Ele queria se colocar na presença de Deus, né? Queria debater com ele. Será que ele ia ao menos chegar lá? Agora, é uma coisa interessante, né? Quando isso acontece, nessa época que o João Edmar está citando aqui, era uma época bastante obscura na Terra. Sabe? Uhum. Nenhum homem fazia o papel de Sete. Né? Então, nenhum homem invocava mais o Senhor. Uhum. Então, a Terra estava num tempo de escuridão. Só que aí, a graça divina olha para uma pequena cidade e encontra Abraão, né? Encontra Abraão. É interessante que, olha como é que você vai ligando as coisas. Olha aqui. Abraão, ele era o quê? Ele era um itinerante. Abraão nunca construiu uma casa, você já sabia disso? Abraão nunca construiu uma casa? Vai lá no capítulo 11 de Hebreus. Não tem não. Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, fala assim que Abraão viveu em tendas, porque o que ele esperava era o céu. Não era construir uma mansão. E ele tinha já para construir uma mansão se ele quisesse. Olha que interessante isso aqui. Quando essas nações, quando Deus estabelece a nação e Nirod faz uma bagunça dessa, o pessoal se dispersa. E agora, como é que Deus ia ter uma referência? Você vê que ele vai e chama Abraão. Onde estava Abraão? Abraão estava lá em Ur dos Caldeus. Abraão fazia parte aí dessa linhagem desse povo que havia sido dispersada. Só que onde Abraão vivia era uma terra de quê? Paganismo. Você sabia que o pai de Abraão, que era Terá, pai de Abraão, ele sacrificava crianças a ídolos. Sim. Tanto é que quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu próprio filho. Eu imagino a cabeça de Abraão e falo, mas espera aí, mas Deus me tirou de um lugar onde isso aqui era praxe. Mas já que Deus que está pedindo. Né? Então ele convivia com essa prática. Você entendeu? Então quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus não chamou Abraão para ser rei. Deus chamou Abraão para ser líder. Abraão fazia parte dos patriarcas, era na era dos patriarcas ainda. E Abraão era um profeta. Você vê que quando Deus chama ele para sair de Padã Arã e para a Mesopotâmia, né? Ele foi para um lugar onde era um lugar rico, meu amigo. Eles viviam no deserto. Mesopotâmia, sabe o que significa essa palavra Mesopotâmia? Sabe o que significa? Meso significa entre, Potâmia significa águas. Se você notar, para onde Abraão foi, ele estava entre dois rios, dois grandes rios, que eram o rio Tigre e o Eufrates. Dois grandes rios, grandão. E ele estava situado no meio dos dois. Quer dizer que as suas plantações poderiam ser regadas por causa deles.
Então Abraão era o camarada que foi beneficiado por Deus. Em nenhum momento você pode pegar a vida de Abraão, em nenhum momento ele usurpou isso e falou assim, ó, eu sou o rei, eu que faço. Tanto é que, olha aqui, quando o seu sobrinho, né? Quando o seu sobrinho Ló fala, olha, está havendo aí uma disputa entre os nossos pastores, né? E a gente precisava de dar uma resolver. O que Abraão fez? Abraão falou assim, eu vou escolher primeiro. Abraão era o líder. Sim. Eu vou escolher primeiro, o que restar da terra você vai ficar. Ele falou, não, pode escolher. O que você quer? Você quer lá no sul, lá questionou nada. Não, pode escolher. Eu vou ficar com o que sobrar. Isso significa o quê? Que ele era um camarada que ele era altruísta. Ele era um camarada que ele era... O egoísmo não estava na sua vida. Ele falou, pode escolher. E você vê que o Ló escolheu aquele lugar que quando ele olhou, ele falou, nossa, as campinas verdes, por causa das águas que ele tinha. Eu quero aqui, ó. E aonde foi estabelecido uma das nações, Sodoma e Gomorra, aonde Deus destruiu depois, e Abraão continuou. Você está entendendo? Eu estava olhando isso, entendeu? Eu estava olhando uma história, é história, não é na Bíblia, tá? Mas é a história de Abraão, a história de Ur dos Caldeus. Abraão era o único homem naquele meio que não pactuava com as atitudes dos homens dali. Exato. E é aí que Deus enxerga. Exato. É aí que Deus olha e enxerga Abraão. No meio desse povo corrupto, no meio desse povo idólatra, gente que não queria nem saber de Deus. É tanto. Eu não lembro bem se é Abraão que chega num lugar e tem um Deus invisível sendo adorado. E era o próprio Deus, mas aquele povo da cidade não sabia. Não, foi Paulo. É Paulo. Então, assim, a prática do povo era essa. Eles conheciam todo tipo de Deus, mas o verdadeiro não. Até adorava de uma certa forma ali, né? Como sendo um Deus invisível. Mas era um povo idólatra. Exatamente. Então Deus resolve chamar Abraão, né? E ali ele lança a promessa, né? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Primeiro ele chama para sair, Abraão prontamente obedece, né? E depois ele fala para Abraão que vai fazer dele uma grande nação. E depois dessa situação, que o irmão Edmar citou aqui, né, de Ló, Deus chama Abraão e fala, abre seus olhos e olha, aonde você pode olhar, né? Olha para o sul, olha para o norte, tudo isso aqui eu vou te dar. Olha só, então o que nos ajuda a gente não ter essa soberba, né? Porque se ele fosse soberbo, você acha que Deus tinha chegado até ele e falado assim, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e tá vendo onde você está vendo aí? Isso aqui nada vai te pertencer, se fosse soberbo. Mas não, ele preferiu confiar e crer no Senhor, né? Outra coisa que não devemos esquecer é que nessa época ele tinha uma promessa para sobre ele, né? Abraão já tinha uma promessa. E o foco de Abraão era na promessa de Deus. Não era em terra, né? Exatamente. Ao contrário de Ló, né? Exato. Olha, isso aqui é interessante, você sabe por quê? Por que Deus ele criou essas nações? Aliás, por que Deus chamou homens que eram pastores de ovelha? Porque, veja só, não fala nada da agricultura, mas vai falar mal da agricultura. Mas veja só, quando você é um agricultor, você tem que ficar só naquele lugar toda a vida. Não tem como você sair, não tem como você mudar a roça. Não tem como. O pastor de ovelha, um dia ele estava com a ovelha no campo, no outro dia ele estava no outro campo. Isso é bem verdade. Você vê que quando os filhos de Jacó, todos eles eram pastores de ovelhas, né? E Jacó falou para José assim, José, vai até, esqueci o nome do lugar, vai lá e vê como é que estão os seus irmãos, eles estão lá cuidando das ovelhas, né? Quando José chegou ali, não encontrou ninguém. A Bíblia diz que ele falou, mas cadê o povo? Estava passando um homem e falou assim, você viu? Ele falou, eu vi as desvantagens, ele falou que estava indo para tal terra, estava indo para outro lugar. Quer dizer, eram itinerantes. Esse era o propósito de Deus. Olha, nunca foi propósito de Deus ter aglomerações, cidades. Sabia disso? Nunca foi propósito de Deus. Porque dentro das grandes cidades que acontece o quê? É dentro das grandes cidades que acontecem os piores problemas. Sim. Quanto maior a cidade, maior são os seus problemas. Aí é o problema econômico, problema social, aí vem problema de moradia, aí vem problema de
Entendeu? É tanta coisa que aglomera dentro de uma cidade e isso não era plano de Deus fazer isso. E outra coisa, Moisés, por que Deus tratava dessa forma? Porque que era Deus que conduzia o povo a agir dessa forma. Essa tradição de homens ser pastores e criadores, principalmente de ovelha, isso era a condição de Deus, era Deus que estava conduzindo assim. Exatamente. O que Deus queria ensinar para os homens? Que nós somos peregrinos aqui. Exatamente. Você não devia estabelecer no lugar. Aí eu lembro daquele texto, né? Junte tesouro no céu. Aqui não. O que vai adiantar, como hoje a gente tem gente aí que tem tanta coisa que não sabe nem que tem, bota gerente para gerenciar, mas não sabe se é dono daquilo. Né? Então Deus estava mostrando para você juntar, pegue o que eu lhe dou e ajuda quem não tem. Sim. Né? Mas eles fazem isso? Não faz não. E esse conceito de Deus, ele era aplicado sobre Abraão sempre. Sim. Você vê que todo lugar. O que Abraão levava quando ele ia? Levava Deus com ele. Aí quando ele chegava ali, ele erguia no altar. Então a única coisa que Abraão levava era a presença de Deus com ele. Exatamente. Né? E ali ele construiu uma tenda. Por que ele não fazia mansão, né? Ele construiu uma casona, né? Podia construir o que ele quisesse construir. Não foi mais rico, né? De pedra ali, pronto, deixava ele ir embora, para que ele passasse ali a morar também. Deixava a família, né? E tal. A família e tal. Ah não, ele tinha esse conceito e ele, ao mesmo tempo ele estava ensinando o povo. Exatamente. Esse não é o propósito que Deus havia chamado Abraão, ele fazia isso na prática. Fazia isso na prática, porque provavelmente lá em Ur dos Caldeus ele morava em casa. Lá em Ur dos Caldeus a sua família era bem sucedida. Tanto é que quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, mas vou para onde? Não, eu vou te mostrar a terra, vamos embora. A fé de Abraão foi tão grande que ele foi. Ele sabia nem quem era. Ele sabia para onde ele ia. Quando ele chegou ali. Onde é que ele estava essa terra, se estava fácil, estava difícil. Exato. Quando ele chega ali, ele já havia estabelecido a aliança com Deus. Por isso que Deus o chamou. Por isso que Deus chamou ele. E quando ele foi ali para a Mesopotâmia, onde ele viveu até sua morte, depois dele e seus filhos, né? A Bíblia fala de Abraão, Isaac e Jacó, que foi os maiores líderes, ele cumpriu com aquilo que Deus havia feito com ele. Então, o seu propósito com Deus não havia saído para nada. Entendeu? Ele foi fiel até o final, entendeu? Verdade. Olha só como é perigoso a gente sair do propósito de Deus. Aqui nessa história de Abraão que a gente está falando, o que acontece com Ló? A Bíblia vai dizer que Ló saiu, se apartou do seu tio, né? Se apartou do seu tio por causa dessa discussão dos pastores. E aí ele foi para os arredores de Sodoma e armou as suas tendas como um nômade nos arredores de Sodoma. Quer dizer, ele ainda não tinha perdido esse princípio. Então ficou ali habitando com o seu... Claro, ele tinha um monte de seguidores, né? Tinha o seu povo também, já era um grupo grande também, o grupo de Ló. Então ficaram ali, ó, aos redores da cidade, morando em tendas. E a Bíblia vai continuar a história aqui ao decorrer do tempo. Ele se mudou para dentro da cidade. E ali ele fez o quê? Ergueu uma casa. Né? Certamente uma mansão. Um homem com a qualidade que Ló tinha, morava numa mansão, ele era juiz. Né? Então era um dos líderes ali, né? Conduzia aquele povo. Então ele já perdeu os princípios de peregrino. Já não tinha mais esse princípio de peregrino. Não tinha mais. Quando ele passou para dentro da cidade, acabou. É interessante que, olha aqui para você ver. Quando Ló separa de Abraão, Ló ele era pastor. Ele tinha os seus pastores. Depois que ele passa para dentro de Sodoma, você não vê mais falar mais nada sobre ovelhas. Acabou, velho. Tanto é que se ele ficava sentado na porta da cidade, é porque ele julgava o povo. Como é que ele ia ter tempo de cuidar de ovelhas? Então veja que mudou totalmente. Entendeu? Ele saiu daquilo que havia sido o propósito de Deus para Abraão, e a lição diz que Deus iria estabelecer uma nação por intermédio de Abraão, e Ló seria um desses que seria abençoado dentro da nação, só que ele não quis. Provavelmente um dos braços direitos de Abraão. Com certeza, entendeu? Sem dizer que ele ia praticar ali esqueci o nome que eles falam quando você dá cargo para um amigo, né, para um parente, o nepotismo, né? Ele não ia praticar o nepotismo de maneira alguma, mas o que ele ia fazer? Abraão, sendo um líder,
né, da nação, lógico que nós seríamos o braço direito Sim, dele. e aconteceu o que aconteceu com Moisés, quando o Jetro chega e falou, ó, estabelece homens aí para te ajudar. Exatamente, ele escolheu os melhores, né? Ele escolheu os melhores. Ele se separou, Exato. viveu numa cidade que levou ele a perder muita coisa também, até a própria esposa. Sabe o que é isso? A gente entende. O brilho que o mundo oferece para nós é muito maior do que o brilho que, vamos supor, a Bíblia nos oferece. Porque assim, é o que a gente leu ontem. É você ter fé e acreditar em algo que você não vê. Entendeu? Ficar firme do lado de Deus é você acreditar em algo que você não está vendo. É que Tem nem, que ter fé. que nem ontem nós no pequeno grupo lá em casa. Eu foi a pergunta e mas você está tendo uma lição que diz que o inimigo, ele lutou tanto que ele pensou que ele ia alcançar a vitória, que ele chegou bem pertinho de vencer Jesus. Aí, bem pertinho mesmo. Ele foi até tanto que faltou qualquer coisa para vencer Jesus. Aí eu deixei ela falar, depois não deixaram eu falar, que eu ia responder. Ele disse, não, ele não deixou que ele chegou pertinho de vencer Jesus. Jesus permitiu que ele chegasse até ali para ele reconhecer o poder e a autoridade que tinha alguém mais forte do que ele. Porque não tem ninguém capaz para vencer Jesus. Mas o propósito de Jesus ir para o deserto foi esse. Foi para mostrar para o inimigo que Deus está no comando. E que ele está ali como um usurpador ou um enganador. Sim. Entende? Porque não tem ninguém capaz para vencer. É o que nós estamos falando, do Herodes, coisa. Por que esse Herodes, como o irmão falou, o diabo já estava nele? Porque a partir do momento que ele conheceu que ele estava sendo vitorioso das caças todas, e as melhores caças era ele que pegava, o ego dele cresceu, o egoísmo se espalhou, é por isso que ele se tornou o líder. Que ele começou na frente toda. As mulheradas, o povo todo corria a ele. Não, ele é o herói, ele é o nosso herói. Foi até ele teve essa grande ideia. Mas Herói montou várias cidades. Nínive também. Nínive foi uma delas. E olha o que aconteceu. Nínive foi uma das piores cidades. Os muros eram feitos com cabeça humana. E as paredes feitas com couro humano. Já pensou, moço? Que couro forte é esse? Olha só, dando o que pediam. Você vê que agora, quando entra nessa parte da lição, a nação de Israel, que estava sendo conduzida por Deus, faz isso aqui. Termina, né? Cai, mas cai bruscamente. Porque termina aquele pacto que Deus havia feito com Abraão. E eles quebram, né? Deus havia chamado Abraão, falou: Abraão, eu vou te chamar você vai cuidar de uma nação, e essa nação vai ser totalmente diferente das outras nações. E foi, de fato foi. Você vê que quando eles descem para o Egito, eram 70 almas. Quando eles saem do Egito, quase 3 milhões de pessoas. Você vê que Deus abençoou ali. Chegou a um determinado ponto que Faraó olha e fala assim: rapaz, esse povo vai calmar a gente, esse povo, eles são poderosos. Esse povo é poderoso. Mas por trás de tudo isso aí, Faraó conhecia Moisés e Arão plenamente. Moisés e Arão nunca, jamais chegou diante de Faraó e negou sua fé. Então ele falou: esse povo é poderoso, pode ser que eu conheço eles. Então quando eles saem do Egito, as outras nações ficaram: nossa, o povo de Israel saiu, agora está enrolado. Quando ele chega na primeira cidade que eles conquistaram, que foi Jericó, aquilo ali fez com que as outras nações redor ficassem com o olho desse tamanho. Por quê? Você conhece a história de Jericó? Jericó era uma cidade que os muros dela eram tombados para fora. Você sabia disso? Era inclinado para fora. Por quê? Porque não tinha como as pessoas escalarem o muro. E a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram para dentro. Quem é que faz isso? Dá um sopro. Imagina o nó na mente de um cara dele. As outras nações ficaram pensando assim: olha, tem um poder sobrenatural que a gente não sabe. E esse poder é de Deus. Aí os outros tinham lá os seus deuses, aí atrás dos seus deuses, Baal, os outros deuses lá que a Bíblia fala, né? Eles iam atrás desses deuses e os deuses não faziam nada. Enquanto o povo de Israel estava de vento em popa. Aí a nação chega em determinado momento que, quando eles se estabelecem, o povo fala assim: olha, peraí,
tem uma coisa errada aqui, a gente não tem um rei, a gente precisa de um rei. Você vê que nesse momento aqui da história, Deus chega para Samuel e fala: Samuel, o povo rejeitou foi você não, porque Samuel era o líder. Você sabe qual que era o propósito de Deus? Ter um líder que seria líder, profeta e sacerdote. E Samuel ele era o líder de Israel, ele era o profeta, ele era o sacerdote. Aí quando o povo fala assim: a gente não quer, a gente quer um rei. Aí Deus olha e fala assim: bom, a nação que ele havia sido estabelecida através de Abraão, que foi essa linhagem, que todos é da linhagem de Abraão, estão me rejeitando. Agora, é interessante quando a gente chega nesse ponto da história, porque Samuel, ele não queria não queria colocar o rei. Você vê que ele foi Senhor, mas como? Ele falou: faz o que o povo quer. Foi contra a vontade de Samuel que ele foi lá e ungiu Saul como rei. Agora, olha para você ver a queda que Israel teve. Saul usurpou tanto o reinado quanto o sacerdócio. Você vê que tem uma época que ele foi lá e ofereceu um sacrifício. Aí Samuel falou: Saul, que doideira é essa, Saul? Que loucura é essa, Saul? Isso aqui é para sacerdote, não é para reinado. Eu sou rei, eu é que cuido. Você sabe que quando você olha disso aí até hoje, olha, antes da queda disso aqui, o governo era teocrático. O que é teocracia? Deus era o rei. Quando saiu disso aqui, aí caiu para quê? Para a monarquia. Monarquia era ruim? Era, mas se você olhar hoje, por exemplo, os países de Gales, onde tem monarquia, parece que a coisa é mais equilibrada. Mas da monarquia caiu para onde? Para a política. E na política caiu o quê? Hoje nós somos o quê? Um país democrático. O que é democracia? A democracia pode tanto a direita como a esquerda. Aí vem parlamentarismo, aí vem presidencialismo, e tem um outro também lá que eu esqueci agora, parlamento, o nosso não é mais parlamentarismo, o nosso esqueci o nome lá, onde tem o Congresso que toma conta. Você entendeu? Então veja só, aí deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos reinados, quantos governadores que saem e entram? Vixe! Aí deixa eu dizer para você, aí vem um reinado, olha, o rei agora vai ser, a direita vai dominar, vai ser bom para o povo. No final se torna ruim, não, a direita agora entra a esquerda vai ser boa, é ruim. Você sabe por que isso acontece? Porque ele é o plano de Deus. Mesmo Deus estabelecendo a direita mandando, mesmo Deus estabelecendo a esquerda mandando, porque é propósito de Deus, se não fosse a vontade dele, não aconteceria o nosso presidente, não teria que estar aí, porque é ele que conduz, mas só que eles usurpam para eles aquilo que era de Deus. Veja que, olha, isso aqui é tão interessante, quando a gente vai mergulhando assim, a ideia vai. Quando Assuero, não, quando. Caramba, eu veio lá de Esther, lá, o reinado de Esther. Assuero, exatamente. Quando ele era rei, e a rainha Vasti, ela recusou os caprichos dele, porque isso aqui está sendo notado, porque quando ele pediu para a rainha Vasti dançar, ele queria que ela dançasse nua. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Só que Vasti falou: não, peraí, eu não vou manchar minha reputação. Ele estava bêbado, estava entrando os amigos dele e falou: chama Vasti lá, porque Vasti era a mulher mais bonita da época. Chama ela, coloca ela aqui, eu quero que ela dança nua. Ela falou: de maneira alguma eu vou fazer isso. O que aconteceu com ela? Foi extirpado do dele. Quem entrou no lugar dela? Esther. Esther era rainha totalmente diferente de Vasti. Totalmente diferente de Vasti. A Bíblia diz que Esther era tão boazinha que ela pegava cestos de comida vestido de rainha e ia até onde estavam os mendigos. Então isso é o espírito de rei. Agora, quando é que um governador, quando é que um presidente, quando é que um líder grande que hoje as nações tem essa mentalidade? Quando é que você viu um presidente ou alguém que está lá em cima ir na casa de um mendigo e comer? Ah, não, quando é candidato eles vão, né? Você está me entendendo? Então, depois que se torna, usurpa para si.
E Deus é totalmente contrário. Então, quando ele coloca os líderes dele, todos os líderes que Deus colocou foram bons para as nações. Tiveram erro? Tiveram. Aqueles tiveram ligado com ele. Mas aqueles que usurparam, tipo Saul, depois veio os descendentes de Saul, que foi de mal, pior, depois passa os reinados. Aí vem falando sobre Acasias, vem falando sobre esses reinos que eram os camaradas que, olha, só faziam o quê? Só maldade. Então veja que quando sai da teocracia, cai para a monarquia, depois cai para a política e hoje está mergulhado. Por que toda campanha que tem, eles têm que fazer aquele absurdo para ganhar dinheiro? Porque o povo, eles sabem que eles maltratam o povo. Exatamente. Então por isso tem que fazer uma campanha. Se quando eles tivessem no poder, eles continuassem ali junto com o povo, andando nas ruas, visitando qual o seu problema, passando necessidade, vamos acudir, não precisava ele nem falar nada. Quando ele lançava o povo, soubesse que ele tinha se candidatado, automaticamente ele já seria eleito. Resumindo tudo isso que eles fazem é através do pecado. Ele vê que a ganância cresce neles, eles querem cada vez mais, né? Não, vou enganar o povo, vou pegar tudo para mim. É o que aconteceu com os demais governantes. Mas esse foi o governo que o povo escolheu, né? Seguir, né? O governo humano. Por isso que Deus não queria que a humanidade tivesse rei. Porque o espelho estava as outras nações ali, como é que sofria. E deu o rei, mas ele disse, ó, o rei humano, você vai ser submisso, você vai trabalhar para ele, você vai pagar imposto, você vai acontecer isso. Mas ainda assim eles quiseram, né? E deu. Exato. E o que foi que Saulo fez? E você sabe que depois dessa queda da teocracia para a monarquia, como veio de tudo a pior, na época da Inquisição, por exemplo, na época dos valdenses, o povo de Deus sofreu muito na mão de quem? Na mão do Estado. A Bíblia fala sobre Constantino. Constantino foi um imperador, foi um camarada que, olha, Constantino, quando ele se tornou cristão, que foi o pior era. Os valdenses foram perseguidos muito pelos frades, bispos, isso tudinho, perseguia eles de uma certa forma que para eles pegarem, eles escreviam nos pés para ir, né, para a escola, essas coisas, e andavam descalço, daquela forma ali, pregando, assim mesmo, não mataram um cara. Agora, irmão Edmar, o povo do Novo Testamento, agora vamos falar de igreja. A igreja até começa bem. A gente vê a igreja primitiva, né? Caminhando, né? Éfeso ali, caminhando perfeitamente nos caminhos do Senhor. Só que aí o que acontece? Eu acho que a igreja olha para trás e fala assim, não, nós temos que seguir aquele povo do passado. Então vamos rejeitar também. E é isso que a igreja faz. Ela se alinha com o ensaio para dar lugar ao governo humano. Acho que o poder deles, né? E hoje você vê que quando a igreja estende a mão para o Estado, aí virou essa bagunça aqui. E quem mais sofreu? Quando a igreja resolve dar a mão para o Estado, quem mais sofreu? Os cristãos, aqueles que estavam ligados a Deus. Eles foram, aí a Bíblia diz que foram cerrados ao meio, outros foram crucificados a cabeça para baixo, outros foram dilacerados, entregues queimados vivos. Por quê? Porque era algo que estava contrário à vontade de Deus. Agora você sabe que, eu não sei quanto tempo que resta ainda aí, você vê que quando Jesus vem à Terra, quando Jesus ele vem para a Terra, o que o pessoal faz? Querem colocar Jesus como rei. Olha, você vê que Deus era o rei, aí cai para a monarquia, depois mergulha no que mergulhou, aí depois ele fala, não, já tem que ser Deus que tem que ser nosso rei. Quando Jesus vem à Terra, para morrer em prol dos pecadores, ele falou, agora chegou o nosso rei, agora que a coisa vai mudar. Estava cansado de ser conduzido por homens. Agora tem que ser Deus que vai nos conduzir. Só que acontece, qual era a característica de Jesus? Servo. Agora nós vamos desligar isso aqui com tudo isso que nós vimos aqui na missão. Quando Abraão foi chamado para ser o líder de Deus, Abraão era um servo.
servo. E ele foi servo toda a vida a ponto de chegar para lá e falar, escolhe. Pode escolher, eu fico a pior parte. Pode escolher melhor. Eu vou até sair daqui para você ter a liberdade para você escolher. Isso significa que é servidão. Quando entra para dentro dos reis falam, não, que servo que nada, eu sou rei, eu sou melhor. Agora cai, Jesus veio a essa terra para ser o rei. E olha que quando Pilatos escreveu assim, esse é o rei dos judeus, inconscientemente, estava certinho, Jesus era o rei dos judeus. Não, e outra coisa, Manimar, quando Moisés morre e Deus vai chamar Josué, o que Deus fala? Josué, o meu servo. Exatamente. Ou Moisés, o meu servo. O meu servo. Toda a vida Moisés serviu. Você vê as cartas de Paulo. Quando Paulo vai começar a carta, o que ele fala? Paulo, servo de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. De Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Servo. Isso está dentro do caráter do cristão. Nós precisamos ter o caráter do cristão. Servo. Vem para servir. Para ser servido, mas para servir. Exato. Então todos que não foram servos e reinaram, meu pai. Hoje nós tiramos daqui nas outras denominações. O pastor chega do bom e do melhor, a melhor cadeira, o melhor lugar para pastor. Eu sempre digo às pessoas que eu converso com eles, sempre digo, não, na nossa igreja, isso é isso. Eu como faria uma olhada para pastor, eu fui a mesma coisa. Lá não tem negócio de um maior, do menor. Você sabe por que é assim? Porque ser servo de Deus e de Cristo Jesus, como Paulo afirmava, e os outros apóstolos também afirmaram, não é fácil assumir. Se tornar servo de Deus e de Cristo Jesus. Você vê que quando Jesus esteve na terra, ele tentou inculcar isso na mente dos discípulos. Ele falou assim, lembra? Quando o Senhor falou, Senhor, quando o Senhor estabeleceu o reino lá, ele quer estar. Vai ser o reino. Ele falou, não, se você quiser ser um grande em Deus, tem que ser um servo aqui. Tem servo é o menor. E o mais humilde, né? Mais humilde. Então Jesus falou assim que é você se tornando servo, que o seu coração ele vai sendo transformado para você receber o maior, porque tudo que nos vier nessa mão, nessa terra, é o mínimo. É o mínimo, é a coisa menor que E outra coisa, irmão de Mar, Deus, diante de nós, ele não se põe como um rei, não. Nunca. Ele não se põe como um servo. O que Deus faz? Ele serve. Exato. O próprio Deus, ele não serve. Vou contar uma história para vocês. Quando eu entrei para o nacional, aí eu vi aqueles anciões, aqueles pastores tudo bem vestidos, falando bem, e eu ali, nada do que ele falasse nós não fosse entender, né? Mas eu sempre me olhava assim e me sentia, cara, por que eu faço isso? Tudo bem vestido, e eu aqui, não entendi onde comer. Sempre me colocando ali embaixo, mas sem saber, eu querendo ficar lá na posição deles, né? Mas o meu coração me botava lá embaixo. Aí estudando a palavra foi que eu fui conhecer verdadeiramente quem era o maior no reino dos céus de cá. Agora que eu entendi que Deus queria me explicar naquele momento ali. A gente olhar para a pessoa e se colocar mais baixo do que ele, é a melhor posição que temos na vida. Olha você ver, até o nascimento de Cristo, que eles esperavam o Messias, mas que tipo de Messias que eles esperavam? Um homem que ia chegar ali. Com um cetro na mão. Isso. Aí comandando e gritando, quando chega como um bebê, aí ninguém acredita. Como é que uma criança vai governar? Agora é interessante, viu, Montemar? Quando você olha isso aqui, você vê que é a essência todinha da Bíblia. Sim. Todinha é o quê? É a submissão. Então, quando Jesus nasce como bebê, depois a Bíblia diz que ele não tinha nem lugar onde reclinar a cabeça, entendeu? Ele não tinha casa, não tinha nada. Ele que saiu como um peregrino, ele é bebê. Exatamente. Não tinha nem lugar para ele nascer. Então ele quis mostrar o seguinte, que para se tornar um grande rei, para você tornar uma grande nação, você precisa servir, você precisa ser servo. Jesus veio ensinar o seguinte, que o reino dos céus é lugar de servo, não é lugar de reinado. Aí eles olharam e falaram, o rei lá sentado, herói, com aquela pompa toda, né? Não era rei nada, porque quem comandava era o próprio Jesus, que estava sendo julgado por ele. Então Jesus estava ali com a coroa de espinhos, sangrando, morrendo na cruz, mostrando para a nação, e o subconsciente de cada um de mim é o seguinte, aqui está o verdadeiro rei. E quando Pilatos escreve por si mesmo, esse é o rei dos judeus, Armand White escreve e fala assim, que inconscientemente
ele estava pregando uma grande verdade, porque Jesus sempre foi o rei, sempre será o rei, e o seu reinado vai durar para sempre. Então, tanto que eu disse para isso, eu vi. Exatamente. E quando ele falou, você é o rei de Judeus, ele disse, estou falando. Então quer dizer que ele está afirmando que Jesus era rei. Exato. Só que na mente humana aquilo jamais ia, porque ele esperava Jesus sentado em uma carruagem, Jesus entra montado no jumentinho, esperava ele com uma carruagem, esperava ele com um cetro na mão, esperava ele com uma coroa de rei na cabeça, dando ordens. Ó, faça isso, faça aquilo. Não, Deus jamais vai fazer isso. Ele quis mostrar o seguinte, que aquilo que ele chamou Abraão era justamente o que ele estava tentando impor para aqueles dias. Eles tinham que entender. Aí você vai e pensa assim, vai, como que será o reinado de Deus para a eternidade então? Porque nós estamos acostumados aqui nesse mundo a viver aí debaixo de governadores, de presidentes, de pessoas que são corruptas. Também fizeram essa pergunta. A resposta foi, como que vai ser? Santo, ele quer saber como é? E a palavra que você vê. Como é que é? Como que Deus tem nos ordenado a viver nessa terra? Exato. Porque aqui nós estamos passando por uma escola. Então você sabe que é interessante isso aqui, você sabe por quê? Porque jamais a gente tem que ter uma ideia de egoísmo, de ser uma pessoa melhor do que a outra, você entendeu? De estar numa posição melhor do que a outra, porque isso daí vai fazer com que o caráter não ser murchado. Agora, como é que entra no céu com o caráter murchado? Não. Agora, o que Jesus ensinar foi isso, né? E ele ensinar justamente isso aí. Agora, irmão Edmar, aqui na parte de quinta-feira, acontece algo assim que serve para nós nos alertar. Jesus vem, morre na cruz do Calvário, e aí depois o que acontece com os discípulos? Eles vão pegar a ressurreição, em Jesus ressuscitar. Né? Só que o povo rejeita. E levam o quê? Além da morte de Jesus, também levam eles, quando o discípulo começa a pregar isso, inclusive o diácono Estevão é apedrejado por causa disso. Porque ele estava pregando Jesus ressurreto. Só que o povo rejeita isso. Né? O povo rejeita. E aí é que está o negócio. Agora, Deus, desde o começo, ele vem lutando para salvar o povo de Israel e manter a promessa da nação do povo de Israel. Só que o povo rejeita. É aí que entra o gentio. Então, aquilo que Israel não quis, agora Deus oferece ao mundo todo. Ou seja, aos gentios. Porque na cabeça ainda hoje, na cabeça do judeu, o povo de Deus é o judeu. Exato. Você vê que quando Jesus, quando ele sobe para o céu, ele falou assim, agora vocês vão pregar em Samaria? Não, vocês vão pregar em Jerusalém, depois vocês vão pregar em Samaria, depois vocês vão pregar na Judéia, depois vocês vão para os confins da terra. Esse primeiro rejeitaram, o segundo rejeitou, de Samaria para frente o pessoal começou a aceitar. Aí onde entra o apóstolo Paulo, que foi um pregador dos gentios, aonde hoje nós fazemos parte do Evangelho por causa de Paulo, porque Paulo que foi o pregador dos gentios. A mensagem não era mais exclusiva para o povo de Israel, que havia rejeitado em tudo, rejeitou como rei, como salvador, como senhor, rejeitou. Agora eu fico imaginando o trabalho que aquela mulher de Samaria, aqueles que vieram testemunhar, que falaram para ela assim, agora nós acreditamos porque nós estamos vendo, não porque você está falando. Imagine o trabalho que aquele povo fez em Samaria. Né? Porque quando o Evangelho chega, eles aceitam. Correram tudo para ver. Né? Eles aceitam. E aí quando os apóstolos dispersos de Jerusalém, eles são acolhidos em Samaria. Se a gente olhar a história ali, a gente vê que eles são bem tratados e aceitam o Evangelho. E ali começa a surgir evangelistas, sacerdotes, né? Então é rejeitado. Deus foi rejeitado e o engraçado que hoje Deus continua sendo rejeitado pela maioria do mundo. Pela maioria do mundo. Todo tempo. E é verdade. Olha que coisa, né? É verdade. Por isso que quando Jesus falou assim, vocês não entendem nada daquilo que estou fazendo, porque o meu reino não é desse mundo. Meu reino é totalmente diferente. Aliás, ele queria dizer ao Senhor, era o reinado que eu queria implantar quando eu chamei Abraão, e por um bom tempo Abraão ele manteve isso aí, né? Abraão manteve,
quando veio Isaac, de Isaac veio Jacó, depois aí as ações foram meio que de Jacó para cá, começou então a ter uma decadência muito grande, né? Porque os próprios filhos de Jacó, eles foram uma lástima. E daí começou o Magé que nasceu da escrava ali. E só para você ter uma noção, os filhos de Jacó não aceitavam, por exemplo, José ser o seu rei. Quem tem que ser rei sou eu, outro não, quem tem que ser rei sou eu. Por que José? Tanto é que eles vai tentar matar José, e acontece tudo que aconteceu, você entendeu? Porque foi um intermédio de Deus. Então, quando ele quis ensinar isso aí, ele quis mostrar que não é aqui, mas também vai ser assim, entendeu? Então é importante, sabe por quê? Que o reinado de Deus ele está para acontecer de novo. A Bíblia fala que, lembra da estátua de Nabucodonosor? Lembra que veio os reinados lá da Babilônia, depois da Medo-Persa, depois da Grécia, depois foi passando por isso, até chegar hoje aos pés da estátua, porque na época o ouro significava que o grande reinado. Hoje não tem grande reinado mais. Você vê que nós somos os pés da estátua e lá diz que é barro misturado com ferro. E vai vir uma pedra sem auxílio de mão, vai atingir a cabeça da estátua? Não, vai atingir os pés da estátua, porque nós somos os pés da estátua. Então todos esses reinados serão dissolvidos, acabou. Essa pedra vai ser o reinado, vai ser o próprio Deus. E aí vai ser o reinado eternamente. Verdade. Se você concordar comigo, conforme a profecia da Bíblia, o último Papa já foi, né? E agora vem o último que é o. Você sabe que essa semana eu estava perguntando para mim, porque eu não sabia que o Papa tinha morrido. É o oitavo Papa. Eu não sabia. Segunda-feira eu não estou acompanhando o noticiário. Rapaz, não vi mais televisão para assistir noticiário nenhum mais, acabou, não esqueci mais. Quando foi segunda-feira, acho que ele morreu no sábado, não foi? Sábado à tarde que ele morreu? Não tô lembrado, não. Acho que foi sábado. Foi da noite, da tarde pra noite. Pois foi sábado à tarde. Um dia pro outro. Domingo a Deus vai falar pra mim, você sabia que o Papa morreu? Você sabe que ela falou? Eu falei, mas eu não morei. Aí depois eu fui embora pra cá, passou umas 2 horas depois, eu falei, o Papa? É o último Papa. Eu falei, é o último Papa na história da Bíblia, é o último Papa. Então a pedra já está vindo aí para atingir o Papa. Aqui está cumprido o sermão do pastor Enoque, ouça os passos de Deus. Agora, se a gente está focado que Cristo vinha na nossa época, agora que é a época de nós agora. O que está acontecendo? Tem muitas pessoas encobrindo essa questão dessa profecia, entendeu? Para não declarar, não sei por quê, por motivo. Mas realmente a profecia declara que esse que morreu é o dos 7, ele pegou o lugar do outro que como é que fala? Que não quis o cargo, como é que fala? Ele 16 renunciou. Ele renunciou, pegaram e foi colocar no lugar dele, no 7º lugar. E ali diz que esse é do 7º. E o outro que vai vir é o 8º que vai ser a perdição. Sim. Sabe? E tudo aponta para essa ocasião. Tudo aponta. Só que aí tem pessoas defendendo, né? Defendendo ao contrário, né? Agora nós vamos ter a certeza, porque nós vamos ver na história e vamos ver do que país é que esse Papa vem. E se for se der de encontro com o conceito da história, nós vamos ter a certeza que é ele. E outra, nós temos que nos preparar para não ser enganados. Sim. Lembra que Jesus falou? Veja para que ninguém vos engane. Para que ninguém nos engane. Acho que o senhor é um pregador falando. Esse camarada que vai vir, da profecia, esse ministro que vai vir, ele não sabe quem é, mas esse ministro que vai vir, segundo as escrituras, ele vai vir como um governo de paz, um governo bonzinho, o povo vai ficar encantado. É aí que está o problema. Veja para que ninguém nos engane. O louco ele está disfarçado de ovelha. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pé no chão, oração sempre, comunhão com Deus, porque o tempo difícil está próximo. Jesus está voltando, mas antes de voltar, o tempo difícil vai chegar. E nós temos que estar preparados. E só existe um jeito de nós ficarmos preparados. As Escrituras Sagradas. É o manual de regra e fé e prática, que tem que ser o nosso guia, porque senão nós vamos de água abaixo. E eu acredito que você que está do outro lado não quer que isso aconteça na sua vida.
Então é hora de acordar, é hora de olhar para o certo. E o certo é a palavra de Deus. Bom, meus amigos, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade e convidar você para que no próximo sábado estejamos aqui novamente para fazer a recapitulação da Escola Sabatina mais uma vez. Nós vamos nos despedir aqui com a oração e te esperamos no próximo final de semana, ok? Querido Pai, neste momento nós aprendemos algo magnífico sobre a história do seu governo e do povo de Deus no passado e o povo de Deus no presente. Vimos que o Senhor durante todo o tempo conduziu a humanidade, mas também vimos que o Senhor foi rejeitado. Nós não queremos te rejeitar, Pai. Nós queremos ser servos do Senhor e servir as pessoas por onde nós andarmos. Por isso, nesse momento, nós te pedimos que se há em nós, também no nosso internauta, algum restígio de maldade, algum restígio de soberba, nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, arranque isso de nós. Abra nossa mente para compreender o que é divino e rejeitar aquilo que é perdição. Ajude-nos a aceitar com o coração as tuas leis, os teus estatutos e os teus mandamentos. Mas mais do que isso, nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a praticar. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco durante toda essa programação, durante todo o resto do dia, nos abençoando, nos dando a tua paz. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.